Olá, pessoal. Treinaram aí com o exemplo? Bem, vamos parar um pouquinho, né, para a gente falar melhor das duplas exocíclicas e entender, né, como que a gente conta essas duplas e o que elas são. São duplas que estão diretamente ligadas a um anel. Então aqui eu trouxe os dois anéis mais comuns que aparecem na natureza, né, um anel de 6 membros e um anel de 5 membros. Observe então que eu tenho ciclo e diretamente ligado a ele uma dupla ligação. Toda vez que eu tiver isso, eu vou contar um incremento de mais 5, considerando essa dupla como sendo uma dupla exocíclica, mesmo que ela esteja dentro de outro ciclo. Observe aqui, né, que eu tenho uma dupla exocíclica, essa, e eu poderia ter outras insaturações nesse ciclo. Observe que essas duplas, elas não são exocíclicas, elas não estão do lado de fora de um ciclo, né? Imediatamente ligadas do lado de fora de um ciclo, que é o mesmo caso dessa dupla ligação. Essa não é exocíclica. Já a representada aqui neste composto é uma dupla exocíclica a esse anel de 5 membros. Aqui a gente tem um outro exemplo de um composto, né, onde nós temos 4 ciclos e a gente pode observar 3 duplas exocíclicas. Observe que essa não é dupla exocíclica, ela não está diretamente ligada a um ciclo. Já essa é uma dupla exocíclica a este ciclo que eu estou destacando em amarelo. Essa dupla também é uma dupla exocíclica a esse ciclo destacado em amarelo. E ela também é uma dupla exocíclica a esse ciclo que eu estou destacando em amarelo, de 5 membros. Por isso, ela contou 2 vezes para a gente fazer o cálculo do comprimento de onda para essa molécula. Aqui a gente então tem mais um exemplo, né, para poder fazer o cálculo. Observe, né, que aqui foi escolhido o sistema de referência, né, da ligação cis homonuclear, mas que o sistema conjugado ele se estende, né? Ele vem daqui, passando por 4 ligações duplas e simples conjugadas. Então, a gente tem um valor de referência, 253, 5 resíduos de anel. Vamos tentar achar aqui, né? Na nossa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5. Nessa estrutura que eu destaquei em amarelo, básica, né, eu tenho 5 resíduos de anel ligados a ela. Né? Então, 5 vezes 5, 25. Eu vou somar 25 no valor de referência do comprimento de onda. Conjugação da ligação dupla. Observem, né, que o sistema escolhido foi este daqui, né, o homonuclear, ou na configuração S-cis. Então, eu tive 2 duplas ligações que estão aumentando essa conjugação, né, uma aqui e a outra aqui. Para cada extensão é um incremento de 30, como foram 2, eu vou ter um incremento de 60 unidades. Agora eu tenho que contar também as ligações exocíclicas. Então, como dupla exocíclica, essa que está exocíclica a esse primeiro anel, então eu também tenho essa dupla que é exocíclica a esse anel, 2, e essa aqui que é uma dupla exocíclica a esse anel central, 3. Observe que essa
quarta dupla ligação, né, ela não é exocíclica. Duplas exocíclicas, cada uma causa um incremento de 5, então eu vou ter um total de incremento de 15. E também eu tenho ligado, né, a esse sistema conjugado um grupo éster, que não causa incremento. Somando esses valores, eu chego que esse composto ele deve absorver na região de 356 nanômetros, muito próximo ao observado. Os compostos carbonílicos e as enonas, né, a gente já viu lá atrás, estão duas transições possíveis, né, sendo que a transição pi estrela é aquela que ocorre com maior eficiência, que a gente denomina de permitida, enquanto que a transição N pi estrela nos compostos carbonílicos a gente chama de transição proibida. E se aquele composto carbonílico ele apresenta um substituinte, né, diferente de hidrogênio ou de CH3, esse substituinte ele influencia também o valor do comprimento de onda máximo de absorção, também os valores de Epsilon, que nós estamos mostrando aqui nessa tabela. Então, né, um aldeído, uma carbonila de aldeído, absorvendo em 293 nanômetros, a carbonila da propanona absorvendo em 279, a carbonila do cloreto ácido em 235, a carbonila de uma amida em 214, a carbonila de um éster em 204 e a carbonila de um ácido carboxílico também em 204. Essas enonas, né, elas vão sofrer o mesmo efeito de conjugação que eu tinha lá em ligações simples e duplas alternadas, que é a diminuição, né, da energia, né, para que ocorra, né, a absorção e as transições eletrônicas. E aí, né, Woodward fez o mesmo estudo com as enonas que ele fez lá com os dienos cíclicos. E as enonas, ele estudou tanto as cíclicas quanto as acíclicas e desenvolveu, né, o mesmo tipo de tabela. A gente tem valores bases para enonas acíclicas, ou seja, abertas, né, e também valores básicos para enonas de anéis de 5 membros e ainda também valores básicos, né, para dienonas. Anéis de 6 membros também, né, o mesmo valor para uma enona acíclica. Então, a partir desses valores básicos, né, átomos substituintes da estrutura, vai tendo incrementos nesses valores para que a gente possa chegar aí a um valor teórico de absorção. Então, aqui a gente tem um primeiro exemplo, é uma enona acíclica, então o valor básico é 215 nanômetros. O carbono exatamente vizinho à carbonila é chamado de carbono alfa, e o seguinte de carbono beta, o seguinte de carbono gama, o seguinte de carbono delta e assim por diante. Está mostrado aqui, né, nessa figura, dependendo da extensão da ligação dupla. Aqui não sei porque o O está cortado. Então, eu tenho o primeiro carbono ligado à carbonila, ou carbono carbonílico, que a gente chama. O primeiro vizinho a ele é o carbono alfa, seguido do carbono beta, carbono gama, carbono delta, e assim a gente vai numerando de acordo com as letras gregas. Então, esses incrementos, né, eles podem acontecer no carbono alfa e no carbono beta, principalmente, tá? São os mais comuns. Então, nessa estrutura, né, que é uma enona acíclica, eu tenho o carbono alfa e o carbono beta. No carbono alfa, eu tenho um resíduo alquil. Então, eu tenho que vir aqui, né, procurar incrementos para grupo alquila ou resíduo do anel em alfa é mais 10, eu tenho 2 em beta, cada um em beta é mais 12, mais 24. Então, somando os valores, eu chego que esse composto deve absorver em 249 nanômetros. E
ele absorve. Quando a gente leva esse composto para o equipamento, a gente vê essa absorção em 249 nanômetros. Mais um exemplo, né, pessoal? Agora a gente tem uma enona cíclica, um anel de 5 membros, o valor base vai ser 202 nanômetros, tá aqui. E quais são os resíduos aí que eu tenho no carbono alfa e no carbono beta? No carbono alfa eu não tenho nenhum resíduo, no carbono beta eu tenho 2 resíduos de anel. Então seria um incremento de 24, né? 2 vezes 12. E tenho também que contar a dupla exocíclica, que é uma dupla que está vizinha a um ciclo. Tem mais um exemplo aqui, pessoal, eu vou deixar para vocês fazerem, né? E tem a resposta aqui embaixo para conferir. Então, vocês têm a enona aqui, ela tem uma extensão da ligação dupla, né? É um anel de 6 membros, então o valor de referência vai ser 215. Os demais pontos vocês vão ajustando. Os aldeídos, pessoal, funcionam da mesma forma que as enonas. Só vai mudar o valor base para o aldeído, que enquanto lá das enonas era 215, para as cíclicas, ou para as acíclicas ou de 6 membros, né? E aqui não precisa se preocupar, pessoal, em decorar esses valores. Aqui em Química Orgânica 3, a gente vai trabalhar com tabelas. A gente tem que saber usar essas tabelas. Todas essas tabelas, né, vão poder ficar disponíveis para consulta ao longo de todo o curso, nas avaliações e exercícios, né? A gente trabalha com essas tabelas. Então, para os aldeídos, a gente tem um valor de referência diferente, mas os incrementos são os mesmos. Para os compostos, para os ácidos carboxílicos e ésteres, a gente também tem um valor de referência, incrementos para ligações exocíclicas e os demais incrementos são os mesmos da tabelinha lá das enonas. E aí, pessoal, a gente chega, né, nos aromáticos. Os compostos aromáticos, eles já têm um sistema conjugado um pouquinho diferente, né? Devido à interação e à sobreposição aí dos orbitais. Mas as transições são sempre do tipo π, pri e estrela, devido às ligações duplas, né, dos anéis aromáticos, principalmente do benzeno. O benzeno, ele apresenta aí 3 bandas de absorção, tá? Nos espectros de ultravioleta visível. Se a gente for analisar pela teoria dos orbitais moleculares, a gente tem 4 transições possíveis de mesma energia. Aqui a gente tem os orbitais π ligantes, né, preenchidos com pares de elétrons, e aqui a gente tem os orbitais π antiligantes. Então, esses são os orbitais ocupados de mais alta energia, e aqui a gente tem os orbitais desocupados de mais baixa energia. E aí, né, a gente pode ter a transição de um elétron de π2 para π4 estrela ou de π2 para π5 estrela. A gente também pode ter uma transição de π3 para pι4 estrela e também uma transição de π3 para π5 estrelas. Todas essas absorções, né, têm uma única energia. E aqui, né, pessoal, a gente tem o espectro de ultravioleta. E a gente tem 2 transições que a gente chama de transições primárias. Essa daqui ocorrendo em 184 e essa daqui ocorrendo em 202. E tem uma banda de absorção, né, secundária em 255, tá? Tem esses nomes, né, que falar que essas 2 são primárias e essa aqui é secundária, por fatores históricos aí, né, dos pesquisadores que trabalharam estudando esses espectros de absorção do benzeno, chamou, né, dessa forma. E aqui seria a representação, né, dessas transições, já mostrando aí os orbitais descritos com aqueles coeficientes de simetria desses orbitais
moleculares, tá? A gente chama de pi, pi estrela na química orgânica para simplificar, né? Mas existe um outro nome para esses orbitais de acordo com o formato que eles têm, que vem lá da química inorgânica, né? Então a gente teria, né, outras transições possíveis aqui para outros orbitais para resultar aí em 3 bandas diferentes do benzeno no espectro de ultravioleta. Observe que a de maior energia, né, aqui é mais permitida, provavelmente por conta do formato e simetria desses orbitais. Não vamos entrar aqui nesses detalhes, porque foge ao escopo do nosso curso. A substituição no anel benzênico pode causar deslocamento batocrômico e hipercrômico. Infelizmente, é difícil prever esses deslocamentos. Consequentemente, é impossível formular regras empíricas para prever os espectros de substâncias aromáticas, como a gente estava fazendo agorinha, né? Para dienos, ienonas e outros compostos carboxílicos. Classificar os substituintes em grupos, doadores e retiradores de elétrons, tá, gente? Pode ajudar na nossa compreensão qualitativa dos efeitos dessa substituição. Então, quando a gente tem aí aromáticos monossubstituídos, né, com substituintes que possuem par de elétrons não ligantes, eles causam deslocamento nas bandas de absorção primária e secundária, nas todas, né, que existem lá no espectro do benzeno original. Isso acontece devido, né, ao efeito de ressonância desses elétrons com o próprio sistema pi do anel. E esse deslocamento, né, um deslocamento batocrômico, levando para lambdas maiores, né? Então a gente observa aqui que o lambda no benzeno, né, tem 2 bandas de absorção aqui sendo representadas, né, em 203 e 259. Quando a gente tem um grupo hidroxila, onde o oxigênio pode, os pares de elétrons não ligantes do oxigênio pode entrar em ressonância com o anel, causa então, né, esse efeito batocrômico, levando o lambda para comprimentos de ondas maiores das 2 bandas, né, que a gente consegue visualizar de absorção, as 2 que estão aqui representadas. O mesmo acontece no caso do fenóxido, né, você tem par de elétrons ainda mais disponível para entrar em ressonância com o anel. O mesmo efeito eu vejo quando eu tenho a substituição por um grupo amino. Observe que o efeito contrário acontece quando esse grupo amino é protonado, porque uma vez que esse grupo amino está protonado, eu não tenho mais par de elétrons livres no nitrogênio. Observem, né, que a anilina protonada volta a ter absorção similar ao benzeno, né, quando eu não tenho par de elétrons em ressonância com o sistema do anel. E eu ainda posso ter, né, substituintes que levam à extensão da dupla conjugação, principalmente a carbonila, né? Substituintes que são eles mesmos, os cromófilos, contêm em geral elétrons π, assim como no caso de elétrons N, uma interação dos elétrons do anel benzênico com os elétrons π do substituinte pode produzir uma nova banda de transferência de elétrons. Às vezes, essa nova banda pode ser tão intensa que encobre a banda secundária do sistema aromático. Note que essa interação induz a polaridade inversa, e é o anel agora que se torna deficiente em elétrons. Esse grupo, né, que está fazendo a extensão da conjugação do anel, ele mesmo já é um cromófilo, ele já absorve. E muitas vezes a absorção desse grupo, né, encobre a absorção do anel. E aqui nessa tabela ilustra exatamente, né, esses 2 efeitos. A gente tem os substituintes que doam elétrons para o anel, causando deslocamento batocrômico, né, para comprimentos de ondas maiores. E a gente tem substituintes retiradores de elétrons. Por quê? Porque eles possuem ligações duplas que retiram elétrons do sistema de anel. E aí também, né, eu causo aí um efeito batocrômico, aumentando o lambda,
e o epsilon aumenta muito, e a banda secundária a gente não consegue mais, né, enxergar, visualizar em alguns casos. No caso de aromáticos dissubstituídos ou mais, tá, existe uma correlação empírica para o cromófilo original, onde a gente tem um anel benzênico conectado a uma carbonila, tá? Então a gente tem os seguintes valores básicos, dependendo de quem é R, se R é um grupo alquila ou um anel 246, se R é hidrogênio 250, se R é hidroxila ou um O alquila 230. Então, dependendo da substituição desse anel do segundo grupo, eu vou ter incrementos em que eu posso calcular, né, qual será o comprimento máximo, o lambda máximo de absorção desse composto, né, benzênico de substituição. Aqui eu tenho um exemplo. Então, aqui, levando em consideração sempre que a gente tem que olhar o aromático com a cetona, porque é o que descreve a minha tabela, né? Então, o meu R aqui é um grupo alquila, né? O resíduo de anel, meu valor base é 246, que está aqui. Na posição orto, né, ao grupo carbonila, eu tenho um resíduo, né, de alquila ou o resíduo do anel, que vai me dar um incremento de mais 3 na posição orto, tá aqui. E na posição meta, eu tenho um átomo de bromo. Então, eu vou olhar aqui, bromo, na posição meta, incremento de mais 2. Somando tudo, né, eu chego que o comprimento de onda máximo calculado, né, meu lambda máximo, é igual a 251 nanômetros, muito próximo ao observar. Essas contas, pessoal, são bastante úteis quando a gente tem um analito e quer analisá-lo por ultravioleta, mas a gente não sabe qual comprimento de onda selecionar, né, lá no espectrofotômetro. Então, se a gente faz uma conta dessa, a gente chega muito próximo, né, ao comprimento de onda ideal que a gente tem que selecionar lá no espectrofotômetro para fazer a análise daquele composto. Por fim, pessoal, vamos discutir aqui, né, só os espectros de ultravioleta dos aromáticos polinucleares. Vamos ver o efeito que causa, né, o aumento aí quando a gente tem a passagem do benzeno para o naftaleno. A gente também vai ter, né, esse deslocamento batocrômico, ou seja, para comprimentos de onda maiores de todo o espectro. Então, observem só, né, que enquanto aqui, essa primeira banda do benzeno está em torno de 184, para o naftaleno está em 220. Para o antraceno, ela está mais deslocada ainda, ali quase chegando em 260. Os compostos heterocíclicos, eu também tenho espectros de ultravioleta bem específicos para cada tipo de compostos heterocíclicos. E nesses compostos, né, é possível observar dois tipos de transições. As transições do tipo pi-estrela, por causa das ligações duplas, mas também transições do tipo n-pi-estrela, por causa dos pares de elétrons não ligantes, que possuem aí, né, o nitrogênio, o oxigênio e o enxofre. São espectros bem complexos, né, que eu trago aqui alguns exemplos. A gente não faz correlações diretas, né, a partir desses espectros com a estrutura. Então, aqui a gente tem o da piridina e também da quinolina. Bom, pessoal, então para finalizar, né, a gente vai relembrar que esses compostos podem começar a cair na região visível e apresentar o fenômeno da cor. Esse fenômeno da cor, né, não corresponde, né, à luz absorvida, né? Se uma substância absorve luz visível, ela parece ter uma cor, senão parece branca. Porém, compostos que absorvem luz na região visível do espectro não possuem a cor correspondente ao comprimento de onda da luz absorvida. Pelo contrário, né, é da luz transmitida.
há uma relação inversa entre a cor observada e a cor absorvida. Então aqui a gente tem um exemplo, né, do beta-caroteno, que tem um comprimento, um lambda máximo de absorção em 252 nanômetros. 252 nanômetros é aqui, né, na região do azul. E esses compostos, a gente enxerga eles, né, como sendo alaranjados, amarelados, vermelhos, né, na região ao contrário da região azul. Um outro exemplo aqui também, né, é o cloreto de cianidina, que é uma antocianina, que também é uma outra classe de pigmentos de plantas, responsável pela essa cor arroxeada, tá? Da beterraba, da cebola roxa, da berinjela, do repolho roxo, né? Essa molécula ela absorve em 545 nanômetros, a região do 545 nanômetros, né? É a região aqui do verde, do amarelo, né? Mais ou menos. Então a gente enxerga aí as cores que não estão sendo absorvidas, né, pela molécula. Aqui mais um exemplo, né, que é o exemplo de um corante sintético, que é o verde malaquita, que absorve em 616 nanômetros. Observe que essa região de 616 é a região aqui do laranja, né? E a cor observada é o verde. Bom, pessoal, então com isso a gente encerra aí o nosso capítulo de ultravioleta visível para os compostos orgânicos, e aí a gente tem a lista de exercícios.